Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13, versículos de número 1 ao 23, fala-nos sobre a parábola do semeador. E nós estamos aqui em um estudo falando sobre as parábolas do reino, e nesta oportunidade vamos tratar desta parábola conhecida como a parábola do semeador. Então nós vamos à leitura do Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13, versículos de número 1 ao 8. Então, se você puder cooperar conosco, já curte esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, assim todos podemos ser juntamente edificados. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13, versículos 1 ao 8, está escrito assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma a 100, outro a 60 e outro a 30. Versículo de número 9. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nesta parábola, nós temos três elementos que nos chamam a atenção. São dignos de ser falados, de ser destacados, ou seja, que vale a pena ressaltar. Esses elementos são o semeador, a semente e os tipos de solo. O primeiro elemento, então, que encontramos nesta parábola, que vale a pena nós comentarmos, é falar sobre o semeador. O semeador é aquele que saiu a semear, ou seja, é aquele que vai traçar uma rota, é aquele que vai entrar numa trajetória, é aquele que vai cumprir uma jornada, pois ele tem um caminho a percorrer, ele tem uma rota, uma trajetória, uma jornada, na qual ele vai passar por esses 4 tipos de solo. O primeiro solo que ele vai passar é este solo chamado de pé do caminho, no versículo de número 4. Esse pé do caminho é o chão batido, onde muitas pessoas passam por ele. Ou seja, é como um trilho, uma trilha, um chão batido. Por isso, ele passa por aqui e, semeando a semente que cai neste lugar, ela não cresce, ela não germina, ela não nasce. Por quê? Porque antes que ela penetre a terra, ou seja, antes que ela entre na terra, as aves a comem. Então, esse é o primeiro desafio do semeador. O segundo desafio de sua trajetória é ele passar por um caminho de pedregais, ou seja, um caminho pedregoso, cheio de pedras, um terreno, um solo pedregoso. O segundo ou terceiro solo que ele encontra aqui é o solo espinhoso, ou seja, o caminho entre os espinhos. Então, o semeador, passando pelo chão batido, ele vai encontrar um caminho pedregoso. E passando pelo caminho pedregoso, ele vai entrar num terreno, num espaço, num trajeto, onde ele vai encontrar um caminho espinhoso. Só que tem um detalhe:
o semeador, ele passa por essas fases, ele passa por essas etapas, ele passa por esses estágios, ele não fica neles. Por isso, devemos aprender com o semeador a atravessar as adversidades, a enfrentar os desafios e não ficarmos nele, porque precisamos seguir em frente como ele seguiu. Embora ele tivesse passado pela frustração do chão batido, de não conseguir um resultado com a sua semeadura ao lançar a semente ali, ele prosseguiu, ele foi adiante, passou pelos espinhos e passando pelos pedregais e pelos espinhos, ele também encontrou dificuldades, pois entre as pedras ele encontrou a dificuldade de semear e não conseguir o êxito desta semente ela crescer. Embora ela tenha nascido ali, ela não chegou a crescer, porque a terra era rasa, não tinha profundidade, e por não haver profundidade no seu plantio, na semente, ela não trouxe para ele um resultado de um crescimento. Por quê? Porque o sol queimou e ela secou. Mas ele não desistiu, ele seguiu em frente e passou pelos espinhos. E entre os espinhos ele também semeou. Desta vez a semente cresce, mas os espinhos crescem mais que ela e a sufocam. Então ela morre sufocada entre os espinhos. Aqui também o semeador poderia ter desistido da sua jornada, do seu trajeto. Podia ter parado aqui no seu caminho, na sua rota, mas ele seguiu em frente. Ele prosseguiu, foi adiante e chegou à terra boa. E semeando nesta boa terra, ele então conseguiu o resultado da frutificação, da produção, na qual trouxe para ele 100, 60 e 30. Então, ele alcançou o seu propósito, alcançou o seu objetivo, porque ele perseverou. Então, nós temos aqui uma primeira lição neste primeiro elemento desta parábola, que é a lição da perseverança. Por mais difícil que seja o caminho, o trajeto, a rota que você venha passar, que você tenha a atravessar as etapas, os desafios que você vai encontrar pela frente, não desista. A sua vitória vai chegar. O seu momento vai chegar. Se você alcançar o propósito de Deus na sua vida, você terá uma produção, uma colheita, como esse semeador teve, o resultado da sua jornada, do seu trabalho, que foi a produção, a frutificação de 30, 60 e 100. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu lar, a sua trajetória, e ajudando nos seus desafios, para que você não desista e alcance o que Deus tem reservado para a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus e um forte abraço.